Deus, que nessa noite o Senhor possa estar, meu Pai, usando a Tua filha com toda a autoridade, e que nossos ouvidos, nossos, meu Pai, sentimentos, nossos pensamentos, nosso coração seja totalmente voltado ao Teu Espírito Santo nessa noite. Deus, abre o nosso entendimento para que possamos ouvir, entender e captar aquilo que o Senhor tem preparado nesse lugar através da Tua filha. Em nome de Jesus nós declaramos, meu Pai, a Tua glória, a Tua liberdade, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Aplauda o Senhor. Podem sentar, gente. Eu sou meio desajeitada, se eu esquecer. Oi? Graça e paz, amém? Eu queria que, apesar de a gente já ter orado, eu queria que a gente orasse algo antes. Que a gente orasse uma coisa antes. Então pode ficar sentadinho, não tem problema. Só queria que a gente orasse uma coisa antes. Deus, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença, Senhor. Nós clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. O Senhor pode usar quem o Senhor quiser. O Senhor já usou até um burro, Deus. Por que não poderia me usar? Então eu clamo pela Tua misericórdia, Deus. Seja Deus nesse lugar, seja Deus na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Reina, Tu és o leão da tribo de Judá, Tu és rei nesse lugar, em nome de Jesus nós declaramos para que céu e inferno ouçam, que nós não queremos enjaular o leão, Tu tens liberdade para agir nesse lugar, Tu tens liberdade, Deus, para se mover de acordo com a Sua vontade. Espírito Santo continua passeando no nosso meio, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que perscruta o nosso coração, o Senhor é aquele que sabe do nosso íntimo, então vai trabalhando, Deus, aquilo que nós cremos que foi o Senhor que trouxe como palavra, a começar por nós, mas para a Tua igreja, para os meus irmãos, em nome de Jesus. Deus, vai trabalhando no nosso coração, em nome de Jesus. Toda barreira, toda a intenção do inferno de fazer o efeito contrário, Deus, se cale nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sela esse lugar, Deus. Sela esse lugar para uso exclusivo do Senhor, para uso exclusivo do Teu Espírito Santo. O único Espírito ao qual damos autoridade para agir nesse lugar é o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus, que os nossos preconceitos, que os nossos conceitos, que as nossas ideias, Deus, os nossos pensamentos, a começar pelos meus, Deus, caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja Deus nesse lugar, seja Deus de verdade, seja Deus soberano, que haja a plenitude do Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo é para o Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós declaramos que a glória é Tua, nós declaramos que o culto é para Ti, nós declaramos que os louvores que são entoados foram para Te adorar, que a palavra que vai ser pregada vai ser para nos conduzir para mais perto do Senhor. No final, tudo é para a Tua glória, Deus. Tudo começa no Senhor e tudo termina no Senhor. Em nome de Jesus, que toda expectativa humana caia por terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja Deus de verdade, Deus, a começar na minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês abrissem, por favor, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. O Dani vai colocar ali só as referências. Aquela mesma ideia da gente ter intimidade para folhear a Bíblia, ou mesmo procurar no celular, mas só para a gente ter o trabalho, né, digamos assim, de manusear, tá? Não por quem fala ou por quem... O importante é a palavra ser pregada, como o apóstolo Paulo coloca. Mas eu gostaria que vocês estivessem muito atentos, prestando atenção. Repito, não por quem fala, não por quem prega. Se Jesus usou uma jumenta, né, Ele pode usar quem Ele quiser, até eu.
Então, assim, não é por quem fala, mas é pela palavra ser pregada. Então, que toda, assim, a dispersão, por favor, fiquem atentos, porque, assim, quando Deus ministrou essa palavra, porque Deus sempre faz primeiro em quem vai falar, né? Deus sempre começa aqui. Então, a gente ouve antes, começa a ser tratado antes e depois compartilha com os irmãos. Então, qualquer coisa que for dita, não entendam como julgamento, entendam como eu estou compartilhando aquilo que Deus ministrou na minha vida para que eu seja tratada. E eu quero também que todos nós sejamos. Amém? Então, joga os preconceitos fora, não é julgamento, não é para colocar jugo sobre ninguém. A palavra vem para nos libertar e não o oposto. Amém? Todo mundo achou? Então vamos lá. Eu vou ter que pegar aqui que dá reflexo no enxergo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Os 2 versículos-chave no qual o Senhor baseou a palavra de hoje são os versículos 4 e 5. Eu vou ler eles de novo, tá? Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. O Senhor nos dá, hoje, a oportunidade da gente ser corrigido e da gente despertar para uma verdade que a gente vive cotidianamente. Mas como a gente está constantemente na igreja, a gente está constantemente na presença do Senhor, a gente acaba banalizando. Tem algumas características que a gente observa numa pessoa, a gente chama de novo convertido, né? A pessoa que está iniciando assim o seu primeiro relacionamento com Cristo, né? O relacionamento pessoal com Cristo. Quando ele descobre Cristo e descobre que é possível ter um relacionamento pessoal com esse Deus, então isso a gente chama de primeiro amor, né? É aquela descoberta que a gente fica vislumbrado. E tem algumas características que a gente percebe nitidamente nas pessoas que estão vivendo esse primeiro amor. E uma delas, a primeira é transparência. Quando a pessoa descobre Jesus, quando a pessoa está nessa primeira fase de relacionamento com o Senhor, ela conta tudo para Deus. A gente começa a descobrir que coisas que a gente fazia como padrão, que a gente fazia e não sabia que eram erradas, a gente descobre que são erradas e essas coisas nos apavoram. E esse irmão, esse novo convertido, ele conta tudo para Deus. Ele conta o que ele fez, o que ele pensou em fazer, o que ele está pensando em fazer semana que vem. Ele confessa. Há nesse relacionamento uma exposição. Tira a máscara diante de Deus. A confissão. Ele conta tudo. Deus, olhei para a saia curta lá da mulher, olhei para o abdômen saradão do cara lá. Ele conta tudo. O que é às vezes, a inocência diante do Senhor, ela é tão grande que ele conta coisas que não são pecados, mas são coisas que, como ele tá descobrindo o Senhor, ele quer agradar a Deus, ele conta tudo. Ele se expõe de todas as formas, ele conta para as pessoas, ele sai desesperado. E eu acho que a palavra é essa mesmo, desespero por agradar o Senhor.
e desespero por saber de coisas que ele fazia que desagradam o Senhor. Isso também causa desespero na gente quando a gente conhece a Cristo. A segunda característica, o novo convertido, ele quer saber a opinião de Deus a respeito das coisas. Ele quer saber o que Deus pensa e o que Deus fala. Ele quer se relacionar com Deus. A opinião de Deus é importante. O que Deus fala através da sua palavra é importante. Por isso que ele se relaciona desesperadamente com Deus através da oração e da palavra, através da Bíblia. Essa é a forma menos fácil de se contaminar, digamos assim. Porque assim, se nós lemos muito a Bíblia e não oramos, a gente tem uma tendência a se tornar legalista. A gente leva a palavra à risca, mas a gente acaba esquecendo do amor. Deus analisa cada situação. Isso não quer dizer que a palavra de Deus é relativa. A palavra de Deus é absoluta. Mas o amor de Deus também é absoluto. E só Deus conhece o coração. Por isso que cada caso é um caso. Deu para entender? Então, se nós lemos muito a Bíblia e não oramos, nós tendemos a nos tornar legalistas. Se nós apenas oramos e não temos o conhecimento, a gente não passa o que a gente está orando, e às vezes nós temos impressões, né? A gente não passa pelo crivo da palavra, isso tende a virar esses revelamentos, né? Tende a virar essas profetadas, tende a virar uns negócios que daí eu estou buscando para me saciar, para saciar o que a minha alma quer. Então, o novo convertido, ele entende que ele precisa da oração e da palavra. Isso anda junto. Esse relacionamento com Deus. Mais uma característica, não porque é a última, não, mas é muito importante, o novo convertido, ele tem alegria e disposição em ser corrigido. E quando Deus falou isso para mim, isso doeu em mim. Porque eu disse... Às vezes, quando Deus me corrige, eu digo, ai, sério, Deus? Já dá uma resmungada. O novo convertido ama ser corrigido pelo Senhor. E a palavra fala lá em Hebreus, que se nós estamos no corpo ou pensamos que estamos e não somos corrigidos, talvez a gente seja bastardo. Então, se a gente observar, ao longo da nossa vida cristã, a gente vai perdendo e deixando de viver princípios. É bíblico que a gente tem que ser corrigido. É bíblico que Deus ama quem Ele corrige. Mas ao longo do tempo, quando Deus corrige, a gente faz... E eu falo por mim. Eu digo, ai, dá para terminar de falar sobre isso depois, Deus? Porque dói. A gente já passa a não gostar mais de ser corrigido, de ser confrontado pelo Senhor. Então, quando ele... essa característica de ele gostar, de ele ter alegria de ser corrigido, vem acompanhada da disposição de mudar imediatamente. Descobriu, todo mundo sabe que roubar não é certo, né? Não precisa ser crente, mas assim, faz de conta. Descobriu que roubar é pecado, imediatamente ele deixa de roubar e vai arrumar um emprego, sei lá, né? Mas entende? É rápido. O tempo de resposta do novo convertido é muito rápido. Tanto que normalmente o pastor, líderes de célula gostam de novo convertido porque ele é faminto e sedento pelo Senhor. E o que se instrui, baseado na Bíblia, óbvio, ele acata. Porque ele está sedento para agradar a Deus. Essas características, elas são bem resumidas, óbvio. Tem várias outras bem legais, assim, que a gente pode observar num irmão que acaba de se converter, acaba de confessar a Cristo. Mas essas três eu acho que elas resumem de um modo bem legal, inclusive porque a gente quer falar agora. Eu queria que vocês abrissem, por favor, lá em Gênesis 2:25, que daí, conforme a gente for falando, já vai fazer sentido, os textos tão estranhos, aparentemente, juntos. Como Gênesis é bem no início, daí é mais fácil de achar, eu vou lendo, tá? Pra gente não perder muito tempo. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Aí Gênesis 3, do versículo 6 ao 12.
Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Esses textos que a gente leu, eles falam de nudez. Eles também falam que quando o homem... A instrução de Deus foi para Adão. Deus disse para Adão que não era para comer da árvore. Então, a mulher comeu e até ali estava tudo, entre aspas, tranquilo. O homem tinha que ter dado uma chamada, tinha que ter exortado a esposa dele e não comido do fruto. Mas quando ele comeu, a ordem de Deus, como a ordem de Deus tinha sido para ele, aí sim o pecado foi consumado, a desobediência foi concretizada, digamos assim. Então Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles pecaram contra o Senhor, eles se opuseram àquilo que Deus tinha ordenado. E quando eles fizeram isso e os olhos deles foram abertos, a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus. E daí a palavra fala que eles coseram para si aventais de folha de figueira. Os aventais de folha de figueira, hoje a gente peca e não põe aventalzinho, né? Não põe folhinha em lugar nenhum. Mas a gente pode tipificar o avental de folha de figueira como uma máscara. Se a gente avaliar a nossa vida, por várias vezes nós usamos máscaras. A gente faz como Adão e Eva fez, embora às vezes a gente critique. Até tem a brincadeira que às vezes as meninas falam: quando eu chegar no céu eu vou pegar a Eva, porque ela tomou a iniciativa de comer o fruto. Então a gente critica eles, só que a gente também faz. E a gente tanto peca como eles pecaram, quanto a gente se esconde a nossa vergonha, esconde o nosso erro, esconde a nossa culpa, assim como eles fizeram. É tudo igual. A gente não é melhor que 10 vezes. E a gente também esquece que nós viemos deles. Tanto que se fala fugiu a palavra. Não é geração adâmica. Vocês entenderam do que eu estou falando, né? Não vou perder tempo. Lá, nós somos oriundos, nós temos o DNA de Adão e Eva. Então a gente faz tudo igual, gente. Não adianta querer arrancar o couro da Eva, não. Não adianta querer dizer que se Adão não tivesse pecado, nós somos iguais. A gente se mascara do mesmo jeito. A gente se esconde. A gente, ao longo assim da nossa vida cristã, a gente se envolve com tanta coisa, que a gente perde a inocência do primeiro amor. A gente perde a transparência. A gente vai levantando barreiras. E cada vez nós colocamos mais máscaras de figueira, de folha de figueira. A gente se veste do aventalzinho de folha de figueira cada vez mais. Ao longo do tempo, a gente vai cobrindo a nossa nudez. A nudez representa vulnerabilidade. A nudez representa a falta de barreiras. A nudez representa a disposição em sermos corrigidos e confrontados pelo Senhor. E ao longo da nossa vida cristã, ao invés da gente se despir por se relacionar com Deus e descobrir que Ele é um Deus de amor, a gente se veste, a gente faz o oposto. E a gente também perde perdendo essa inocência, essa disposição, a gente perde a capacidade de exposição. A capacidade de chegar para Deus e dizer: Deus, eu ainda não fiz, mas eu estou com muita vontade de fazer. A gente perde isso. E quando a gente começa a perder isso ao longo da nossa vida cristã, a gente passa a ter a ilusão de que nós temos alguma condição de esconder alguma coisa de Deus. A gente passa a achar
e não é algo consciente, o nosso comportamento diz isso. Que nós conseguimos esconder as coisas de Deus. A gente está morrendo de vontade de fazer uma bobagem bem grande. Seja grande, seja pequena, se a bobagem é pecado e vai dar problema, né? Mas assim, a gente está com vontade e a gente já não chega mais diante de Deus para contar. Porque a gente tem a ilusão que a gente vai esconder. E daí Hebreus 4:13 nos relembra que isso não é possível. Tá aberto lá? Posso ir lendo? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. De novo a palavra fala de nudez. De novo a palavra diz, rompe as barreiras. Arranca o muro de tijolos que tu levantou comigo, Eliete. Tira a folhinha de figueira e se expõe. Os nossos preconceitos vão gerando barreiras. Muitas vezes nós temos preguiça de buscar o Senhor por nós mesmos, através da palavra e através da oração. Aí nós ouvimos coisas que falam a respeito de Deus, mas nem sempre são verdadeiras e estão na palavra. Aí nós nos frustramos, e daí a gente vai levantando muros, e daí nós vamos nos vestindo de folha de figueira. A partir do momento em que nós começamos a pensar que essa ilusão, né, de que nós conseguimos esconder alguma coisa de Deus, a gente passa a se relacionar com uma religião, e não com Cristo. A partir do momento em que Cristo deixa de ser confiável para mim, não que Cristo jamais será indigno da nossa confiança. Nós o consideramos desse modo, porque nós esperamos de Deus coisas que Ele não nos prometeu. Mas quando a gente começa a considerar Jesus não tão legal assim, esse Deus não é tão amoroso. Nós passamos a nos relacionar com uma religião e não mais com Cristo. Não com Cristo, que é o evangelho da palavra. A gente tem a presunção que a gente esconde as coisas de Deus e que, de um modo não consciente, de um modo inconsciente, a gente não formula isso na nossa cabeça. Mas a gente tem a presunção de que Deus não é tão bom assim, que Deus não sabe tanto assim. Será? Daí chega num ponto que às vezes a gente começa até a questionar se Deus existe. Faz sentido para alguém isso? O nosso pecado, ele tem que ser confessado. A gente tem ouvido, de modo geral, assim, se vai ouvir na TV, enfim, cultos, a gente tem ouvido pouco disso, de confissão, de confessar ao Senhor as nossas culpas. O nosso pecado, ele tem que ser confessado. As nossas culpas, as nossas vergonhas, às vezes o que a gente fez nos constrange. A gente sente tanta vergonha daquilo que a gente fez, que a gente tem vergonha de contar para o Senhor. A gente não conta. E isso vai trazendo um peso, isso vai trazendo bagagens espirituais sobre a nossa vida. O Pacheco, eu olhei para ele agora, me lembrei de algo que ele falou na quarta-feira, muito importante. Ele pediu para que nós, como igreja, como corpo, a gente estava reunidinho aqui na frente, para a gente orar pela vida espiritual uns dos outros. Porque ao longo do tempo, nós precisamos dos irmãos, nós precisamos, óbvio, primeiramente de Deus, mas a gente é corpo. Eu preciso da Bruna, eu preciso da Elaine, eu preciso da Mari, eu preciso de todo mundo. Eu preciso de oração, eu preciso de ajuda, eu preciso de conselho, eu preciso que me dê bronca, diga, Eliette, olha que bobagem que tu está fazendo. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Isso não estava no esquema aqui, mas é que eu olhei para o Pacheco e Deus me deu um cutuco aqui. Então a gente precisa disso. A gente precisa ter uma manutenção da nossa vida espiritual. A gente precisa confessar os nossos pecados a Deus. A gente não pode esconder a nossa culpa, a nossa vergonha. Repito, às vezes a gente faz umas coisas que a gente tem vergonha até de lembrar.
Eu não me lembro quem agora um dia falou, nossa, quando eu me lembro, me dá uma vergonha. A gente não quer lembrar. Só que se te causa tal vergonha que tu não quer nem lembrar, pensa se isso te afasta ou não de Deus. Pensa o que isso gera no teu relacionamento com Deus. A gente tem que confessar. E assim, o legal é que o Senhor, Ele nos exorta. Às vezes Deus é duro, né? A gente lê a palavra e diz, nossa, não era bem isso que eu queria ouvir. Eu estava querendo uma palavra de carinho agora. Deus também nos ama dizendo não. Às vezes a palavra dura do Senhor para nós é a maior prova de amor que a gente podia ter naquele momento. Às vezes é essa palavra que a gente precisa. Tem vezes que, óbvio, a gente quer o carinho, a gente quer filha, tu tá certa, tu é tão boazinha. E Deus está dizendo, não, Eliade, tem um monstrinho aí dentro e tu precisa deixar eu arrancar ele, trazer ele para fora, expor. Arranca a folha de figueira desse bicho que está aí dentro, Eliade. Nós, como seres humanos, nós temos capacidades incríveis. Deus nos deu capacidades incríveis. Só que a nossa natureza... era a natureza adâmica que eu queria. Lembrei agora sem querer. A nossa natureza adâmica, ela é má. Ela é corrompida. E assim como Deus nos deu habilidades e nos deu capacidades para fazer o bem, para sermos bons, para sermos benignos através do Espírito Santo, nós, como carne, nós temos capacidades infinitas de fazer o mal. E esse monstrinho tem que vir para fora. Esse monstrinho tem que ser desmascarado. Então, o que o Senhor diz para mim, antes de qualquer um, e para vocês é, tira a máscara. Expõe o monstrinho que está aí dentro. Para o Senhor tem conserto. Para a gente não. De repente o irmão vai olhar e vai dizer, sério? Tu fez isso? Para Deus tem conserto. Se houver arrependimento verdadeiro, se houver confissão, tem conserto. O Senhor pode todas as coisas. Ele é Deus. A gente é humano. Eu vou olhar para o pecado do irmão e vou me escandalizar. Mas a gente tem que entender que Deus não se surpreende com o nosso pecado. Ele já espera isso de nós. Ele é Deus, né? E a gente esquece às vezes disso. Outra coisa importante, assim, às vezes a gente fala, eu penso, eu acho, eu não sei o quê, né? Gente, o que a gente pensa e o que a gente acha não tem importância nenhuma. O que é importante é o que Deus pensa e o que Deus acha. O que é importante é o que a palavra fala. Eu posso pensar um tantão de coisa. E com a capacidade, com a habilidade humana que Deus nos deu, a gente pode pensar uns negócios bem inteligentes. E às vezes não tem nada a ver com a Bíblia. Então é lixo. É lixo se não for Bíblia. Se não condizer, se não for compatível com a palavra, é lixo. Ai, mas diante dos homens eu falei, todo mundo ficou impressionado. Para Deus é lixo. Se não condizer com a Bíblia, gente, qualquer coisa que qualquer um falar aqui ou onde quer que seja, se não não sei, se não for compatível com a palavra, é lixo, joga fora. Por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia. Por isso que a gente tem que se relacionar com o Senhor através da palavra e da oração. Sabe por que tem um monte de crente frustrado? Pela preguiça de se relacionar com Deus. Dá trabalho ler a Bíblia. No início a gente lê, não entende nada. Aí Deus vai dando graça. O Espírito Santo vai trazendo entendimento. Aí a gente vai passando a ter prazer de ler, de orar, de estar na presença de Deus. Às vezes é difícil, no início é bem chato orar, na verdade, se a gente for sincero. Se a gente for sincero um com os outros, é difícil orar. Acho que há uns 2 meses atrás, uma adolescente de uma outra igreja procurou a gente. E ela disse que ela estava com dificuldade, tal, esposa. E daí eu disse, tá conseguindo orar? Tá conseguindo ler a Bíblia? A Bíblia eu leio às vezes, mas orar é mais difícil. Eu sei, também acho. No início é muito difícil orar, gente. A gente qualquer coisa nos distrai, né? Até uma musiquinha. Passou o cara do sonho lá, a gente vai repetindo o texto e esquece que está falando com Deus. Então, assim, uma dica que eu apliquei na minha vida, quando eu me converti, começa com 10 minutos de oração. Nem que põe o relógio de despertar, não tem problema. Aí vai aumentando para 15, para 20. Depois tu tá 1 hora e nem percebeu o tempo passar. Exercício.
Só que esse exercício a gente faz para outras coisas. Para saber o que o marido gosta, ou o que o aspirante a marido gosta. Às vezes a gente quer conquistar, a gente aprende tudo, né? O namorado, a amiga, o papagaio da vizinha, a gente sabe tudo, até a fruta que o papagaio gosta mais. A gente exercita essas coisas, mas a gente não exercita relacionamento com Deus. Às vezes nós temos preguiça. E nisso a gente tem que se corrigir. E nisso o Senhor está alertando a mim e a ti. Vamos deixar de ser preguiçoso? Vamos, sabe, parar de procrastinar, de deixar para amanhã o que a gente deveria, não apenas poderia, mas deveria estar fazendo hoje. E voltando um pouquinho, essa questão de o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso, mas eu entendo isso, é Bíblia. Por isso que agora que a gente está falando sobre a necessidade de confessarmos pecados, a gente vai ler na Bíblia isso. Para a gente entender e provar entre nós isso. Que o Senhor nos alerta a nós confessarmos. Salmos 32, 3. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Isso é Davi falando. Salmos 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Daí a gente pode dizer, mas isso é experiência do irmão Davi lá com o Senhor, né? Ele só está relatando algo que ele fez. Então tem gente que se a gente não mostrar no Novo Testamento, o povo fica meio cabreiro, né? Então vamos lá. Primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o que tu fez. Não importa o tanto de vergonha que tu tenha por causa disso. Não importa o quanto Satanás te acusa por causa do teu pecado. Deus está disposto a te perdoar. A gente vai ler mais na frente, mas assim está me dando um revertério aqui, que a gente tem que entender isso, gente. A gente vive tanto juízo, a gente esquece da misericórdia. Tiago 1:9, acho que não é 1:9 não, acho que é 2, capítulo 2, mas a gente vai ler na sequência. O texto fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é justo juiz? Sim, a palavra fala. Mas Deus também é misericordioso. O Roberto e eu, a gente tem visto e tem percebido a misericórdia de Deus na nossa vida em algumas coisas. Quando a gente começa a olhar para dentro de nós, a gente diz, tem um monstrinho ali. E nem é tão inho assim, é meio ão, é meio monstrão. E o Senhor tem demonstrado um amor pela nossa vida e um cuidado. E a oportunidade está bom, Eliette, caiu, vamos, levanta, vamos de novo. A gente tem sido, com isso eu não estou dizendo que tudo é graça, porque daí a gente leva para extremos. Ou, eu estou fazendo bobagem aqui? Não? É que o negócio, não? Sou eu não? Eu não entendo nada dessas coisas, né? Eu estou vendo que o negócio está falhando. Então nós levamos para extremos as coisas. Então, ou tudo é graça e não tem juízo, não tem justiça, ou tudo é juízo e não tem graça. A gente precisa do Espírito Santo para ter esse equilíbrio, digamos assim. É Ele que nos dá esse entendimento, é Ele que traz esse discernimento no nosso espírito. A gente não pode ser o cara que peca conscientemente, programei, vou fazer uma bobagem, premeditei, e depois vai lá no chuveiro da graça, toma um banho, lava o sovaco do pecado e volta com a cara lavada. Com a cara de paisagem sem vento diante do Senhor, pedindo perdão, premeditou. Só que a gente também não pode ser o cara que quer mandar todo mundo para o inferno. Às vezes parece que a misericórdia é só para mim, para o Sidney não. Sidney vai para o inferno. Mas para mim é misericórdia. Às vezes a gente fica em extremos e tanto nós nos colocamos em prisões quanto a gente coloca o outro. E a gente sujeita o irmão à prisão que a gente vive.
Então a gente tem que se alertar para isso, tem que se atentar, por isso que a gente precisa de oração, por isso que a gente precisa de palavra. Nem tudo é juízo e nem tudo é graça. Deus é um Deus de justiça, Deus é justo juiz, mas Ele nos ama, Ele cuida da gente. E sério, se vocês soubessem da minha vida, do jeito que eu sou, de manias, até eu queria me mandar para o inferno, ainda bem que Deus é bom, senão eu já estava lá. Sabe? Então, assim, não se conforme com os teus erros, mas aceite e coloque diante do Senhor. Deus, não consigo me livrar da mentira. Me ajuda. Não consigo me livrar da pornografia. Me ajuda. Não consigo me livrar de não sei o quê. Cada um com a sua área de reprovação. Só que daí nós, como santarrões, às vezes a gente manda o João para o inferno, porque a gente diz, sério, João, caiu de novo. Só que agorinha eu estava orando ali, Deus estava ministrando misericórdia sobre a minha vida. Então a gente tem que lembrar disso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que nós não somos Deus. Porque nós não somos bons. A gente não tem o direito. A gente não tem esse direito. A Bíblia ela nos orienta a gente a se expor, a tirar as máscaras, tirar a folhinha de figueira. Então, quando a gente se relaciona com Cristo e o nosso relacionamento é verdadeiro, está baseado na palavra, a gente é orientado e vive desse jeito. Quando a gente não está se relacionando com Cristo, e sim com a religião, nós somos ministrados, nós somos ensinados, nós somos conduzidos a fazer o oposto, a se esconder. A gente às vezes, induzido pela religiosidade a esconder as nossas dores. Nós temos muitos amigos de outras igrejas, gente que já não está mais frequentando igreja, gente que frequenta, e a gente está vendo pessoas, a gente está vendo lideranças, a gente está vendo pessoas que servem a Deus destruídas. Porque não se expuseram. Porque perderam a capacidade de se expor. Porque perderam a disposição em ser corrigidos. E passaram a se relacionar com a religião e não com Cristo. Cristo é duro, Cristo nos exorta, mas Cristo nos ama. E a religião? A religião nos traz status, né? Preguei domingo, grande coisa. Mais responsabilidade, porque a palavra fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. Pregou, falou um negócio lá, se lascou, Eliette. Vai viver esse trem agora. Entende? Nossa, ministrei louvor. Toquei, dancei, daí a gente fala só do que está aqui na frente, né? O que está atrás, ninguém vê, ninguém fala, né? Porque parece que pecador é só quem está aqui. A começar do Marlon e pula, óbvio, né? Parece que é só quem está aqui. Quem está aí também peca. E também vai ser cobrado por Deus. Quem está dizendo o que faz e não faz, também vai ser cobrado por Deus. Quem está fazendo sem dever fazer, porque Deus não mandou fazer, talvez nesse momento, também vai responder para Deus. Então, a religião, ela nos dá um crachazinho, né? A religião nos dá um negócio legal, assim. A gente pensa que é uma grande coisa. A gente só é uma grande coisa com Jesus. Sem Jesus, a gente volta a ser um monstrinho. A gente tem visto famílias destruídas. A gente viu um casal de amigos há alguns anos atrás se deteriorar. Eles separaram. Ela não está com Cristo até hoje. Porque perdeu a capacidade de se expor diante de Deus. Porque quando ela foi corrigida pelo Senhor, ela disse, eu não estou errada. O que vocês estão fazendo aqui? Sabe? Então, assim, tem gente com pecados, tem gente com dores. O pecado ele pode trazer uma
num primeiro momento, ele traz um conforto, ele traz uma coisa boa, ele traz uma espécie de aconchego para a nossa alma. Mas depois, a gente fica sozinho. E a gente tem visto tanta gente sofrer. A gente tem visto tanta gente indo para o inferno frequentando igrejas. O povo vem para o culto todo domingo. Bate carteirinha, bate palma, aleluia, glória a Deus. E Deus está olhando, aquele ali eu não conheço não, quem será? Porque está gritando o nome do Senhor, mas não está se relacionando com esse Senhor. A religião, ela nos aprisiona de tal modo que a gente se constrange, a nossa mente é condicionada que o nosso pecado é imperdoável. Que Deus não pode nos perdoar. Isso é mentira. Se nós formos sem vergonhas e a gente tiver de palhaçada, ele, né? Aí não é com Deus, aí é com a gente. Mas é mentira da religião. O Senhor pode, e o Senhor está disposto, e o Senhor perdoa tudo. Qualquer coisa, mas eu matei, eu roubei, eu violentei, eu pense nas atrocidades que quiser, ou na que tu cometeu. Ele pode, ele quer perdoar. Essa é a diferença do mundo, que as pessoas dizem, né? Nossa, o cara estava matando até ontem, agora entregou o coração para Jesus. Não vai matar mais. E critica isso, mas essa é a beleza do Evangelho. A transformação que o Senhor causa. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Essa é a beleza de Cristo. A capacidade de perdoar. A misericórdia triunfar sobre o juízo, ao qual nós estamos destinados se a gente não se arrepender, se a gente não se dispuser. A religião, ela nos diz, e tem pessoas, deixa eu mudar um pouquinho, tem pessoas que já experimentaram e já tentaram se expor para outro irmão. E quando se expôs e contou o monstrinho que estava aqui, a pessoa se escandalizou. E às vezes espalhou ainda, né? Não basta não ser boca de Deus, tem que espalhar para mais gente ficar sabendo, para expor mais, para envergonhar mais. Então tem gente que já tentou fazer isso. Tem gente que já tentou se expor. E foi exposto, envergonhado e humilhado e não foi perdoado pelas pessoas. E daí se fechou. E daí agora se relaciona com a religião. Só que uma coisa que o Roberto fala para mim há muitos anos e que hoje Deus falava para mim, eu disse, ai Deus, que bonitinho. Sabe o que é? Jesus não se assusta com o teu pecado. Isso não quer dizer que ele se agrade. Isso não quer dizer que ele aprove. Isso não quer dizer que tu pode continuar na mesma situação. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a graça, porque daí a gente vira sem vergonha. Então, assim, ele não aprova, mas ele não se assusta. Ele sabe qual é a nossa capacidade enquanto humanos. Se eu matar alguém ali na esquina, Jesus vai dizer, ele te matou. E agora? Quando será que ela vai vir falar comigo? E fica esperando. Mas ele não se assusta, porque ele tem noção, Deus é Deus. Ele sabe da nossa capacidade humana. Então, quando tu peca, traiu teu marido, Jesus está vendo. Jesus sabe, ele não se surpreende com isso. E ele está disposto a perdoar. Ele não se assusta. Tiago 2,13 diz assim: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se tu te arrepender, se tu confessar, ele vai te perdoar. Mas não vai com um engraçadinho, né? Não se faz de louco. Que nem fala, não sei se aqui fala isso, na minha terra fala, não fica se fazendo de louco.
Mas ele está disposto. Ele está ali. A gente tem que... Eu estou falando de vida com Cristo e de vida com religião, e eu só queria explicar um pouquinho para a gente entender. Vida com Cristo eu não preciso falar o que é, né? Todo mundo sabe. A gente já está falando disso, de nos relacionarmos com o Senhor, enfim. E que é um estilo de vida. Tanto a religiosidade quanto a vida com Cristo é um estilo de vida. Só que a diferença é que a religião é assim. Quando eu opto por viver sem transparência, por continuar levantando muros, por não me expor, por não tirar, por não colocar minha nudez diante do Senhor, por não me tornar vulnerável diante do Senhor, eu já não me importo mais com o que Deus pensa. O que a palavra fala já não é mais importante. Mas eu continuo com as minhas práticas cristãs. Eu venho no culto todo domingo, levanto a mão, digo aleluia, glória a Deus. Quando o pastor diz, alguém quer fazer não sei o quê, coisa de crente, sabe? Crente sério. E levanta a mão e não sei o quê. As minhas práticas cristãs continuam a mesma. Eu tenho carinha de santa, coloco a minha carinha de santa do domingo, eu coloco a minha folhinha de figueira, chamada máscara, e venho pro culto. E digo, paz, Rafa, mas 2 minutos antes eu queria matar o Rafa. Quando eu faço isso, quando eu opto por ter essa vida, eu estou vivendo uma vida de religiosidade. Quando eu não estou vivendo o que a palavra diz, de perdoar, de confessar pecado, de me expor, eu estou vivendo uma religiosidade. Eu ouço e não muda nada. Aí a gente critica os fariseus no Novo Testamento, né? Nossa, eu gosto de bater nos fariseus. Eu sou igualzinha. Eu só não sou pior porque Deus me diz, Eliette, olha o que tu tá falando, tá mandando o fariseu pro inferno, tu vai junto. Sabe? A religiosidade, ela tem uma personalidade. É uma pessoa. A Bíblia fala sobre isso. A religiosidade tem o nome de Beuzebu. Do original, isso quer dizer Senhor das Moscas. Pesquisa na Bíblia o que a palavra fala a respeito de Beuzebu. Quando nós optamos por ter essa vida mediana, a gente passa a se relacionar com outro Deus. O Deus que impera na nossa vida não é Jeová, é Beuzebu. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muitos cristãos estão se relacionando dentro das igrejas com Beuzebu. Porque a religiosidade nos dá status, a religiosidade nos dá nome, a religiosidade nos dá dinheiro, a religiosidade nos dá um tantão de coisa legal. E quando a gente vai se relacionar com Cristo, ele diz, morre. Meu Deus, vou virar. Não vai, né? Deixa eu pôr no chão. Mas é bambo. Aí ele diz, morre. Tem que morrer para viver com Cristo. Tem que abdicar das tuas vontades. Tem que tirar a roupa diante de Deus e dizer, Deus, não estava querendo mostrar nada não, estou morrendo de vergonha. Mas é isso que é vida com Cristo. E daí, olhando humanamente, não é mais legal se relacionar com a religiosidade? Cara, eu tenho até dinheiro. Fico com a minha pancinha cheia de comida gostosa. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quero, para comprar a roupa que eu quero, para comprar o carro que eu quero. Aí quando vem para Deus, Deus diz, divide tudo. O que é teu é do irmão. O irmão precisa de comida. Tu só tem 1 quilo de arroz. 1 quilo de arroz tem mais 15 dias. Deus, eu gosto tanto de arroz. Ai, Marlon, vou ter que dividir contigo. Não é bom. Então, o que a gente tem que entender é... Qual vai ser a nossa escolha? O que a gente vai optar? Falando a respeito dos fariseus, a respeito de Beuzebu, eu quero, por favor, que vocês abram lá em Mateus 23, 27. A gente já está indo para o final, tá? Só para avisar. Tentem se manter acordados.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Alguém se identifica? Eu sei que sem Cristo me alertando, sem o Espírito Santo me trazendo para a minha realidade, eu me identifico. Então, assim, o hipócrita, eu não sei se todo mundo sabe, mas assim, é aquele que sabe a verdade e vive a mentira. Sabe o certo e faz o errado. Sou eu. É tu. Não sei. Eu sei que, repito, eu sei que eu, sem Cristo, sou hipócrita. Eu sei o certo e digo, nossa, a Paty está fazendo aquele negócio. Antes de vir para o culto, eu estava fazendo igualzinho. Sabe? Há uma aparência, ali na questão dos fariseus, havia uma aparência de santidade. Havia um discurso de uma vida com Deus. Havia, sabe, uma coisa bonita, a carinha de domingo. Paz, irmão, te amo tanto. Mas não havia relacionamento verdadeiro com o Senhor. Era fingimento. E assim, uma coisa que me preocupa, e que na verdade, a preocupa não é a palavra, me desespera. Quando eu penso, é que se o Senhor está nos alertando sobre isso, começou comigo, né? Começou antes em mim, e agora está compartilhando isso com a igreja, é porque talvez a gente esteja vivendo isso. Talvez nós estejamos sendo hipócritas. Talvez nós estejamos nos relacionando com o Senhor das moscas. Talvez nós estejamos vivendo como os fariseus. Há toda uma coisinha bonita, uma cara de santo. Talvez a gente fale o evangeliquez perfeito. Só que o Senhor não sabe quem nós somos. O Senhor não sabe o que tem por baixo da folha de figueira. Aliás, Ele sabe porque Ele é Deus, mas não porque eu contei. Então vale o alerta para a gente. A gente tem que avaliar. E é bem chato, eu confesso. Daí veja a questão de exposição, que a gente tem dificuldade. Né? Eu estou falando aqui de exposição. E para mim é desconfortável dizer... Estou com dificuldade de me expor para vocês que eu estou nessa condição. Que eu preciso ser relembrada diariamente por Deus, senão eu vivo isso. Senão eu digo, não, Deus, essa vontade aqui de esganar alguém eu vou colocar no bolso, o Senhor nem vai saber. Então, tá vendo como é fácil da gente esconder a vergonha? A gente pensa que dentro do bolso Deus não vai ver. Apocalipse 2:5, que é o texto inicial lá que a gente leu, eu só vou reler o versículo que está na mão aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Lembra-te de onde caíste. Eu sei que para mim Deus lembrou quando Ele trouxe essa palavra. Eu sei que para mim Ele teve que dizer. Então, que a gente ore, que a gente avalie aonde nós caímos, em que momento eu perdi a disposição e a alegria de ser corrigido pelo Senhor. Em que momento eu parei de me expor para Deus e dizer, Deus, eu estou com uma vontade de fazer a bobagem, me ajuda a não fazer. É porque a gente acha que se nós formos, para a gente ser santo, que a Bíblia fala, né, ser de santos como eu sou santo, a gente acha que para ser santo, a gente não pode ter vontade de fazer, de pecar. Não é isso. Senão nós não seríamos mais humanos. Aí a gente ia ser ET, né? A gente vai sentir vontade de pecar. O que faz diferença é a gente correr para Deus e dizer, Deus, me ajuda, me socorre, senão eu vou cair. A gente soube uma vez de um caso de um pastor sério com Deus, que foi confessar para outra pessoa e disse, eu não consigo me libertar da mentira. Já conseguiu imaginar um pastor mentindo?
Se escandalizou aí na tua cabeça, né? Igual eu. A gente pensa, meu Deus, é um pastor que mente. É a área de reprovação dele. Por que a minha fofoca não é errada e a mentira do outro é? Por que a minha língua é maior do que o comprimento do meu corpo inteiro? Não tem problema. Mas a fornicação do irmão é. Se a misericórdia triunfa sobre a justiça na minha vida, gente, se não está triunfando na vida do irmão, a gente está com problema. O Espírito que está agindo em nós não é o Espírito Santo, é Beelzebu. A gente vem em uma degradação de avaliar o irmão, uma degradação de mente, de pensamento, de princípios. A gente perdeu. A gente avalia o irmão, a gente pinta, borda, manda o irmão para o inferno, julga, dá o veredito e diz, se eu fosse Deus, eu não dava mais chance não. Mas a nossa vida a gente não avalia. Então agora que a gente avalie. Como era o teu relacionamento com Deus no início, quando tu descobriu Jesus? Tu se expunha? Contava para Deus? Deus, eu fiz isso. Deus, eu fiz aquilo. Deus, eu tô com vontade de fazer. Tu ficava feliz quando Deus te corrigia? Quando tu lia na Bíblia e dizia, caramba, eu fiz. Deus, me perdoa, não quero mais fazer. Tinha disposição de mudar imediatamente? A gente vai perdendo a disposição de mudar. Quando Deus corrige, a gente diz, eu repreendo em nome de Jesus. Não é Deus daí, né? Daí não é Deus, quando Deus nos expõe e repreende o nosso pecado e o nosso erro. Como é teu relacionamento hoje com Deus? Como é teu relacionamento com as pessoas? É um relacionamento profundo? É um relacionamento verdadeiro? Tu chega diante de Deus e se expõe? Tu chega diante de um irmão e se expõe e diz, deixa eu pegar outra pessoa agora, deixa eu virar pra cá. É que daí eu fico só olhando daquele lado. A Bruna eu já peguei, quem eu vou pegar? A gente fala, Evelyn, tô com uma vontade de fazer bobagem, tu pode orar por mim? Capaz, a Evelyn acabou de chegar na igreja, bem capaz, eu até prego, gente, capaz que eu vou contar pra ela que eu tô com vontade de aprontar. É um relacionamento profundo, em que a Evelyn te conhece, ou, óbvio, daí não a Evelyn, qualquer pessoa, né? Te conhece ao ponto de te ver lá, entrar na porta e dizer, tá com uma cara estranha hoje, acho que ela precisa de ajuda. Ou quando alguém entra na porta, tu diz, nossa, acho que aquela irmã está precisando de ajuda. Tem um relacionamento assim? Ou é um relacionamento superficial e fingido? Em que eu me relaciono com a Elaine porque a Elaine pode me dar alguma coisa. Em que eu finjo porque isso vai me gerar algum benefício. E com Deus? O Rafa falou uma coisa aqui, no domingo que ele pregou, e foi muito interessante a palavra do Rafa, que ele pregou no sábado e no domingo, e ele pregou a mesma palavra. E eu fiz duas anotações, completamente diferentes não, mas assim, o que ele falou no sábado, Deus falou uma coisa comigo, ele falou no domingo, Deus continuou falando outras coisas comigo, e me bateu mais um pouco, glória a Deus. Quer dizer que eu não sou bastarda, que eu sou filha. Mas o Rafa falou um negócio muito interessante. Eu marquei. Eu vou ler a frase dele aqui. Cadê? Perdi a frase. Está aqui. A qualidade do meu relacionamento com as pessoas depende da qualidade do meu relacionamento com Deus. Sabe por que tem amizades? Tem amizades. Tem pessoas que têm vários amigos. Tu começa a conversar com a pessoa te conta umas coisas que tu fica, meu Deus, não tem onde pôr a mão, porque qualquer coisa que eu faça, a pessoa vai pensar, ou vai pensar que eu estou julgando, ou vai pensar que eu estou querendo rir, aí tu fica com aquela cara assim de paisagem sem vento, né? E a pessoa vai se expondo de tal modo que te assusta. A gente não está acostumado com transparência.
Mas tem gente que tem facilidade, ela vai contando e vai contando e vai contando. A gente ouviu um negócio na célula, não vou contar quem foi porque eu não pedi autorização, mas a gente ouviu um negócio, eu fui embora falando pro Roberto, eu disse, meu Deus, tá faltando mais dessa pessoa no meio cristão. A pessoa falou assim, eu sou desaforada, eu tô orando, eu preciso da ajuda do Senhor. E na hora eu fiquei olhando assim, eu pensei, nossa Deus, eu quero ser igual ela, eu preciso arrancar essa folhinha de figueira da minha fuça aqui. E foi muito legal. E eu fui embora, eu falei pro Roberto, eu disse, amor, a gente tá precisando. A própria pessoa já se expôs sozinha, não fui eu. Eu fui embora dizendo pro Roberto, amor, eu tenho que ser igual fulana. E gente, ela repetiu com tanta ênfase, eu sou desaforada. E eu acho que eu estava do lado, não me recordo, eu sei que fiquei olhando assim. De Deus, um dia quando eu crescer, eu quero ser crente igual ela. Que tira a máscara. Fica nu diante de Deus e diz, pecado tem nome. Meu nome é mentira, meu nome é sem vergonhice, meu nome é sei lá eu o quê. Sabe? Tem que fazer isso. E tem gente que tem essa facilidade. E sabe por que tem essa facilidade? Porque esse relacionamento ela desenvolve com Deus. Ela chega diante de Deus e diz, Deus, eu sou desaforada. Eu preciso do Senhor, senão eu vou continuar ofendendo e agredindo as pessoas. É reflexo. A gente se enche de reservas com Deus. A gente é cheio de formalidade com Deus. A gente tem tantos muros. E às vezes são muros, plural, um plural bem puxado. A gente tem tantos muros com Deus, que o nosso relacionamento é tão insignificante, e a gente replica isso para a igreja. A gente vive com os irmãos esse mesmo relacionamento podre. Vou falar aqui algumas características de relacionamentos humanos que o Senhor falou para mim. Superficiais, medíocres, interesseiros, fingidos e falsos. Essas são características de muitos dos relacionamentos que nós temos, às vezes de todos. Às vezes a gente quer ser tão santo, tão santo, tão santo. Ou a gente se sente... Daí de novo são os extremos. Ou a gente se sente bom demais. Capaz que eu vou contar para a Rosineide isso. Ou nós nos sentimos de menos. Se eu contar, minha palavra vai cair em descrédito. Ninguém mais vai me respeitar como ser humano, vai me respeitar como irmã em Cristo, porque eu contei a minha dor, a minha culpa. O objetivo de Deus hoje, para mim e para vocês, é que a gente se exponha. Deus é um Deus de relacionamentos. Deus é um Deus pessoal. É legal a gente se relacionar em grupo, orar e todo mundo junto. Glória a Deus, igreja é para isso. Aqui é lugar de todo mundo junto. Aqui não é lugar de tenha seu momento com Deus. Não, aqui é grupo. Aqui é irmão pegando na mão do irmão, limpa o ranho e pega na mão do irmão, e o irmão limpa na calça do outro, e assim vai. Aqui é grupo. Aqui é orar junto, aqui é abraçar, aqui é chorar junto. Como corpo de Cristo. Na sua casa, seu momento de intimidade. Começa lá. Não adianta querer vir fazer chover aqui na igreja. E na tua casa tu nem olha para Deus. De vez em quando diz um bom dia, Deus, abençoa meu trabalho hoje. Deus, preciso comprar carne. Não esquece, tá? E vai indo. Na tua casa que começam as coisas. Deus quer da gente vulnerabilidade. Deus não quer homens perfeitos. Senão ele ia ficar com os anjos que ele criou, né? Não precisava da gente. Deus quer a nossa humanidade. O Neil Barreto tem uma palavra muito interessante sobre isso. Deus nos quer humanos e falhos. Ele nos quer assim.
Ele nos quer assim. Ele nos quer inconformados com o pecado, mas sabendo que nós somos pecadores. A nudez que Deus requer de nós, ela envolve intimidade. É aos poucos. É aquele lance da oração. Começa com 10 minutos, na segunda semana aumenta para 15, na terceira aumenta para 20. É assim. No início, vai até meio sem jeito. Deus, não sei muito bem como fazer isso, como que eu lhe conto, mas eu estava a fim de fazer uma caquinha hoje. Vai aos poucos, vai sem jeito. É aos poucos que a gente ganha. A gente não faz um amigo do dia para a noite. É tendo vida diária com ele. É pegando jeito. Pegando as manhas, que nem diz meu marido. Nudez é resultado de uma caminhada diária. Nudez é resultado de conhecimento e confiança mútuos. Deixe o Senhor te conhecer e Ele vai deixar ser conhecido por ti. Aí tem vezes que a gente ouve as pessoas dizendo assim: ai, eu quero que Deus me conte os segredos da Bíblia e os mistérios dele e o que Ele vai fazer, igual Ele conta para fulaninho. Só que o fulaninho tem vida com Deus e tu não tem. Então Ele não vai compartilhar contigo. A gente quer espalhar para as pessoas que nós somos íntimos de Deus. Mas às vezes Deus nem sabe quem a gente é. Eu sei que fui eu que te criei. Fui eu que te fiz. Foi gerado em mim. Mas tu não fala comigo, filho. Requer confiança e conhecimento mútuo. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais facilidade de ficarmos nus diante dele a gente vai ter. E mais gostoso de estar na presença de Deus vai ser. E mais facilidade para orar a gente vai ter. E mais facilidade e prazer de ler a Bíblia, de orar e de estar com Deus a gente vai ter. Esse lance do pecado de pornografia, do que os olhos e não sei o quê. Eu falei pornografia, mas assim, tem gente que é viciada em futebol, tem gente que, né? Assim, sabe por quê? Porque tu não aprendeu o quanto é bom estar com Deus. Porque a gente ouviu um irmão compartilhou uma vez com a gente algo que Deus ministrou para ele, o lance do jejum. Eu sou uma pessoa que eu sofro para fazer jejum, porque eu amo comer. Então, eu sabia, eu já olhei para a Rosineide porque eu sabia que ela ia... Gente, eu amo comer. Comer de Deus. Quando Deus fez a comida, Ele disse: eu vou fazer aquela coisinha, ela vai comer pra caramba. Ela gosta, ela vai gostar de comer a comida que eu vou fazer. Eu amo comer, gente. Então, jejum para mim realmente é difícil. É para provar, Deus, eu amo mais o Senhor do que eu amo a carne, o arroz, o feijão, o ovo. Eu amo mais o Senhor do que eu amo o ovo com tomate, bem azedo. Sabe? A gente está mostrando para Deus o que é mais importante. Só que daí esse irmão falou assim, que o lance do jejum não é que tu fica sem comer para estar na presença de Deus. Tu está na presença de Deus e esquece de comer. Porque aqui te traz mais prazer do que a comida te traz. Então esse lance dos nossos pecados, da pornografia, das drogas, da bebida, dos vícios, de toda a nossa sem vergonhice, aí encaixa na sua vida, é porque a gente não está tempo suficiente com o Senhor. A gente vai conseguindo largar aos poucos, porque estar na presença dele vai ser melhor. E a gente vai esquecer disso aqui. É um processo. Nós, o Roberto e eu, sabemos de pessoas que estão nesse processo. Que estão desfrutando de abrir mão de uma coisa que era muito boa e separava de Deus. Porque está mais na presença de Deus e está mais fácil largar esse pecado agora. É aos poucos. E conforme o nosso relacionamento com Deus vai amadurecendo e a gente vai conseguindo abrir mão de coisas e de nós mesmos, do nosso eu todinho, vai ficando mais fácil se relacionar com os irmãos. Vai ficar mais fácil a gente ter relacionamentos saudáveis, profundos e verdadeiros com os irmãos. Aí a gente vai viver como um corpo de verdade. É isso que Deus espera. Último texto, eu fecho a boca, eu dou a minha palavra. Tiago
5:16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Aí vai ficar mais fácil a gente confessar, eu confessar para a Bruna a minha vergonha, porque a Bruna está sendo tratada na mesma área que eu ou em outra área. A fraqueza da Bruna é a minha força, eu posso ajudar ela. A força da Paty é a minha fraqueza, ela vai me ajudar. Vai ficar mais fácil. Os julgamentos não vão ser não vão vir tão à tona, porque está todo mundo no mesmo processo. Está todo mundo olhando para si e dizendo: Deus, eu preciso arrancar aquele monstrinho que está ali. Então que a gente ore agora. Eu disse que ia ser rápido, perdão, eu sempre falo demais, desculpa. Que a gente ore agora, e eu sei do que eu tenho que pedir perdão, mas algo que o Senhor me move é para que a gente ore pedindo perdão, porque a gente abandonou o primeiro amor, porque a gente abandonou, porque a gente perdeu a capacidade de nos relacionarmos com Deus com transparência. A gente perdeu a disposição em ser corrigido, em mudar de atitude quando a gente entende que é errado. A gente passou a se relacionar com Beelzebu ao invés de se relacionar com o Senhor Jesus, com Cristo, que é o Evangelho. Eu sei que eu tenho que pedir perdão por muitas vezes a justiça triunfar sobre a misericórdia. Lógico que é com a vida do irmão, né? Na minha, só misericórdia. Então, se vocês quiserem se colocar de pé pra gente orar, mas de verdade, gente, com muito respeito, mas fala com Deus, se expõe. Ai, mas tem um irmão aqui do meu lado, ele vai ouvir o que eu faço. A partir do momento em que nós entendemos quem nós somos em Deus e a forma que Deus nos vê, a gente não vai mais se importar se o Jonas está ouvindo o meu pecado, porque a opinião de Deus é mais importante. Não que a do Jonas não seja importante, não é isso que eu estou falando, mas a de Jesus é mais importante. Obedecer o que a palavra fala é mais importante. Deus, em nome de Jesus, eu peço perdão, Pai. Antes de qualquer coisa, eu preciso pedir perdão, Deus. Eu, como filha, como indivíduo, e pedir perdão porque eu perdi a capacidade de ser transparente com o Senhor. Perdão porque eu parei de contar para o Senhor quando eu quero fazer as coisas erradas. Eu simplesmente vou lá e faço. Eu não ouço mais a Tua voz, Deus. Perdão porque eu optei. Eu tive a decisão. Eu tomei a decisão de não confessar mais ao Senhor. Eu tomei a decisão de não ser mais corrigível, de não ser mais ensinável. Perdão, Deus. Perdoa a mim, Deus. Perdoa os meus irmãos. Que a Tua misericórdia, como a Tua palavra fala, triunfe sobre o juízo. Triunfe na nossa vida. Espírito Santo, se move dentro de nós, em nome de Jesus. Tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence-nos das trevas que há dentro de nós. Convence-nos daquilo que Te desagrada que está dentro de nós, Deus. Em nome de Jesus, traz luz às trevas que há em nós. Em nome de Jesus, Deus, traz à nossa memória agora o que no nosso comportamento e na nossa vida está nos fazendo ter uma vida religiosa, está nos fazendo a gente se dobrar diante de Beelzebu e não diante de Jeová. Em nome de Jesus, Deus, traz libertação para mim, para minha vida, Deus. Traz libertação para os meus irmãos. Nós precisamos de libertação da religiosidade, Deus. Nós precisamos liberação da nossa mente para conseguir optar conscientemente por servir o Senhor. Em nome de Jesus, traz, Deus, traz a memória dos meus irmãos, traz a nossa memória o que tem que ser confessado, o que tem que ser corrigido. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos dê o equilíbrio, nos dê a ponderação, nos dê o discernimento entre aquilo que é juízo e aquilo que é graça. Que a gente não fique
nos dois extremos, em nenhum dos extremos, mas que a gente fique no centro, que é onde o Senhor está, onde há amor, onde há gozo, onde há misericórdia, mas que há também a consciência de que nós temos coisas a serem corrigidas. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, libera a nossa mente, Deus, que haja disposição no nosso coração para sermos transformados pelo Senhor. Deus, liberta-nos de Beelzebu. Eu não quero mais me dobrar diante de Beelzebu. A gente entende pela tua palavra que o altar do nosso coração, não esse físico, mas o do nosso coração, só tem lugar para um Deus. Somente para um Deus, e que esse Deus seja na minha vida e na vida dos meus irmãos, o Senhor, o único, o verdadeiro, Jesus Cristo, que Ele seja de fato o leão da tribo de Judá na nossa vida. A gente canta tantas coisas, Deus, a gente fala tão bonito na hora do louvor, mas a gente não vive muito do que a gente canta. Tem misericórdia de mim, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia dos teus filhos, dos meus irmãos. Eu clamo pelos meus irmãos, Deus. Vem, Senhor, com a tua misericórdia sobre nós. Vem, Senhor, com o teu entendimento sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu renuncio toda a servidão a Beelzebu, Deus. Em nome de Jesus, que a gente tenha sabedoria e o discernimento para conduzir os nossos filhos. A gente fala muito em crianças, Deus. Que a gente tenha sabedoria para conduzir essas crianças, Deus. Os nossos filhos, que as gerações futuras, Deus, sejam conduzidas livres de Beelzebu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que comece em nós, Deus, que comece em nós, que a gente deixe esse legado espiritual sobre os nossos filhos, sobre os próximos, a próxima geração, Deus. Em nome de Jesus, tem que começar na nossa vida. Tem que começar na nossa vida, nos dá essa consciência, Deus. Nos dá esse entendimento. Rompe as barreiras da nossa mente que nos aprisionam a uma condição religiosa. A vir ao culto no domingo para pregar e todo mundo me vê. Em vir ao culto no domingo porque eu vou dar uma palavra de alguma coisa. Em que eu vou vir no culto porque eu vou aparecer. Em nome de Jesus, arranca, Deus. Arranca os crachazinhos espirituais da religiosidade. Arranca do nosso coração, Deus. Arranca da nossa vida, arranca da nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, comece em nós, não porque nós somos bons, mas porque nós sabemos que somos os piores, Deus. E que a gente tenha a condição de trazer esse entendimento para os demais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz, Senhor. Faz na nossa vida, Pai. Faz na nossa vida aquilo que a gente não tem permitido ao longo de todos esses anos. Faz na nossa vida, Deus. Transforma a nossa vida para que nós sejamos testemunho vivo da Tua graça. A gente fala muito em avivamento, né? A gente fala muito que é avivamento e não sei o quê. O Roberto e eu, a gente tem falado, Deus tem confrontado o caráter da gente. Além do caráter, tem um tantão de outras coisas que Deus tem confrontado. E a gente tem entendido em Deus, avivamento começa aqui. O maior avivamento e a maior prova de transformação lá no mundo está banalizado. A gente fala do amor de Deus para algumas pessoas, a pessoa se revolta. Sabe por quê? Porque tem um monte de crente que não é crente em Deus. É crente em Beelzebu, é crente em Mamon, num tantão de demônio aí, mas não em Jeová. Então a gente fala do amor de Deus, fala de curas, fala de libertação, fala de avivamento, fala de milagre ali fora. As pessoas não querem ouvir, e se eu fosse elas eu também não ouviria. O maior avivamento, a maior transformação, o maior exemplo de que Deus é bom, de que Deus faz, é a gente deixar o Senhor transformar o nosso caráter.
A gente fala em coisas aparentes, a gente fala da roupa da irmã que tá justa, que não sei o que, da roupa do irmão, e fala de um tantão de coisa, mas a gente não fala de caráter quase. O nosso caráter só quem vê é Deus. A Jenis não vê o meu caráter. A Jenis vai viver comigo e vai passar a ver se eu tenho o caráter de Cristo ou não. Por isso que nós não nos relacionamos com pessoas profundamente. Eu tenho uma impressão que o Senhor confrontou alguém, que o Senhor foi muito claro com uma pessoa aqui. Eu acho que com mais de uma, mas teve uma pessoa que se incomodou. Teve uma pessoa com a qual Deus falou: tu não tem nenhum relacionamento verdadeiro. Tu não tem nenhum relacionamento profundo com alguém que tu se importe de verdade. E alguém que se importe contigo. Porque tu se fecha. Se a impressão que eu tenho está certa, coloca diante de Deus. O Senhor está nos dando, está dando para cada um de nós a oportunidade de nós passarmos a ter relacionamento com Ele, com os irmãos. Relacionamento bíblico. Não um relacionamento corrompido. A pessoa com a qual Deus falou, confrontou nesse sentido e disse que ela não tem nenhum relacionamento verdadeiro e profundo. O Senhor te diz: eu quero relacionamento profundo contigo. Vai começar comigo. E depois vai se desenvolver com os irmãos. Mas tu tem que deixar. Tem que se permitir ser corrigido. Tem que ser ensinável. O Senhor te quer. Gerou nessa pessoa um sentimento de ninguém me quer por perto. Ninguém quer ser meu amigo. Só que essa pessoa se colocou nessa condição. Mas o Senhor te diz: eu vou te tirar dessa condição, se tu quiser, se tu permitir, mas seja ensinável, seja corrigível e pratique a transparência comigo. Deus, em nome de Jesus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos aceita de volta. Obrigada porque o Senhor nos quer como amigos, embora sejamos assim, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, 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 Deus. Somos muito gratos pela Tua misericórdia. Somos muito gratos porque o Senhor nos aceitou. Obrigada, Deus. Obrigada. Tudo é para o Senhor. Todas as coisas são para o Senhor. Tudo é para o Senhor. Tu és o começo e o fim. A Tua palavra fala que o Senhor é o alfa e o ômega. O Senhor é Deus. Seja Deus sobre a nossa vida, Deus. Estabelece de um modo definitivo e verdadeiro dentro do nosso coração, Deus, o Teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe, Senhor. Recebe como amigo. Recebe, Deus, essa pessoa no Teu colo, Pai. E eu oro, Deus, para que essa pessoa se disponha a ser corrigível, a ser tratável, a ser tratada pelo Senhor e a ser transparente. E do mesmo modo, Deus, que o Senhor não foi tão específico com outras pessoas, mas faz isso, Deus, começando comigo e faz com os meus irmãos. Convence-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém.